Nós vamos meditar nesta noite na palavra do Senhor, no livro do Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 10. Há um texto que é semelhante a esse que lemos nesta noite de Colossenses, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 10, o livro do Eclesiastes, o sábio Salomão escrevendo sobre o que devemos fazer com a nossa vida e com aquilo que aqui realizamos, ele escreve dizendo assim, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que Salomão está dizendo é que aquilo que nós vamos fazer, devemos fazer da melhor forma possível. Aquilo que nós vamos realizar, nós devemos realizar conforme as nossas forças. Na versão NVI, Nova Versão Internacional, ele diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. A Bíblia Viva, uma versão parafraseada, diz assim, faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Ele está querendo dizer o quê? Que aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Tudo que nós vamos fazer, devemos fazer da melhor forma possível. E quando nós pensamos em fazer a obra do Senhor, e aí quando eu estou dizendo a obra do Senhor, eu estou dizendo na realidade tudo o que fazemos, fazemos para o Senhor. É isso que nós lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Ele está dizendo, você serve a Jesus. Então, faça o melhor. Para Jesus, principalmente, aí temos que fazer o melhor. Há uma palavra que precisa ser bem observada em tudo aquilo que fazemos, que é excelência. É fazermos tudo do melhor, fazendo o melhor. Como o texto diz, com todas as nossas forças, com tudo que nós podemos fazer, com tudo que podemos realizar. Algumas pessoas às vezes dizem assim, olha irmão, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei dizer nada, não sei fazer coisa nenhuma, mas é para o Senhor, eu vou fazer. Não, esse entendimento está errado. Nós devemos fazer para o Senhor o melhor. Nos esforçarmos para fazer o melhor possível. E dentro dessa realidade, nós precisamos observar como deve ser o nosso empenho, o nosso trabalho para o Senhor. Diga aquilo que fazemos para o Senhor, principalmente, precisa estar acima da mediocridade. Mediocridade, segundo o dicionário, é a qualidade daquilo que é medíocre. Medíocre quer dizer aquilo que está entre o grande e o pequeno. Mediano. Nem bom, nem mal. Lá em nós ele diz assim, dá para o gasto. É aquela coisa não foi tão ruim, mas também não foi o melhor. Foi mais ou menos. Isso é que é medíocre. Medíocre é que está entre o melhor e o pior. E acontece que quando fazemos para o Senhor, nós precisamos fazer o melhor. O melhor segundo as nossas forças. O melhor conforme a nossa capacidade. Mas se eu posso fazer melhor e não faço, aí eu estou tendo dificuldades naquilo que estou fazendo.
E quando trabalhamos para Deus, queridos, nós precisamos ter em mente que é para o Senhor que trabalhamos. E se é para o Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo que é dele que nós vamos receber o galardão da herança, sabendo que ele não é injusto para se esquecer do que fazemos, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 10. Então aí é que temos que trabalhar com todo gosto, com toda força para o Senhor, porque ele é bom e ele merece o melhor. Há um texto que é muito forte, provocante mesmo para nós, que está em Jeremias, capítulo 48 e o versículo 10. A versão de Almeida, revista e corrigida, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E aí eu procurei ver em outra versão, porque vai que Almeida exagerou na sua tradução e a coisa não fosse assim tão exagerada. Na NVI diz assim: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. E a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz: maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Ou seja, o versículo quer dizer isso mesmo. Não tem nada diferente em nenhuma outra versão que pudesse amenizar o impacto dessa palavra. Ela está dizendo isso mesmo, que aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada, de forma negligente, ele atrai maldição para si. Porque é como a história que contam que um homem trabalhou como mestre de obra na construção civil por muitos anos e o seu patrão era muito exigente, queria que ele utilizasse sempre materiais de melhor qualidade, que o serviço fosse feito com muito capricho, porque ele queria que aquilo fosse uma marca do seu trabalho, e por muitos anos aquele homem serviu ao patrão e sempre servindo e procurando fazer como o patrão exigia que ele fizesse o melhor. Mas chegou um dia que ele já anunciou a sua aposentadoria, estava parando já de trabalhar, porque já chegava no tempo de aposentar-se, e o patrão disse assim: muito bem, então eu quero que você faça uma última construção. É uma casa que me encomendaram, aqui está a planta, todo o material, e eu quero que você faça, como sempre, de primeira, o melhor material, a melhor mão de obra. Eu quero que você faça muito caprichado mesmo. E aí aquele homem disse: sabe de uma coisa? Eu estou me aposentando, eu não vou ter mais continuidade de serviço nesse patrão, e não vou me dar o trabalho de preocupar com isso não. Vou botar material de segunda, de terceira, vou fazer do jeito que der para fazer, porque eu não vou me esforçar para isso não, já estou me aposentando mesmo, já estou parando, eu vou fazer a casa do jeito que der. Também, se mais na frente aparecer algum problema na casa, não vou estar mais por aqui mesmo, então vou fazer assim. E fez aquela casa, diferente de como trabalhou a vida toda, ele fez de forma relaxada, fez do jeito que deu para fazer. E quando terminou a obra, disse: pronto, a obra está encerrada, estou me aposentando, foi o último serviço que eu fiz, eu estou indo embora, não vou continuar trabalhando. E o patrão disse: muito bem, eu quero agradecer por todos os anos que você me serviu, foi um bom funcionário, trabalhou comigo e atendeu a todas as necessidades e exigências, e quero lhe dizer que essa última casa que você fez é o meu presente para você. Aqui está a chave, a casa é sua, você pode ficar com ela. E ele não ganhou uma boa casa, porque diferente de como deveria ter feito, como trabalhou a vida toda, ele fez um serviço relaxado, negligente, displicente, porque era o último serviço mesmo, ninguém ia reclamar mesmo de mais nada. Então, só que aí foi complicado, porque era para ele aquela casa. Ele deveria ter feito o melhor. Como o patrão disse, só material de primeira, e ele teria ficado com uma excelente casa após terminar. É assim, queridos, que nós precisamos entender que estamos fazendo é para o Senhor, e Ele é galardoador, e é Ele quem vai nos dar
o galardão, o pago daquilo que nós estamos fazendo. Então, se é para o Senhor, precisamos fazer o melhor. E dentro dessa ideia do que deve ser a excelência daquilo que fazemos para o Senhor, há algumas verdades bíblicas que nós precisamos compreender, algumas coisas que nós precisamos aprender daquilo que a Bíblia nos fala sobre isso. A primeira coisa que percebemos é que todos nós somos chamados de servos. E servos foram chamados para servir. Servo só existe para servir. Não existe outra forma de ser servo. Ser servo é para servir, é para trabalhar. Se nós observarmos todos os homens de Deus, depois vocês observam com calma os versículos que estão aí escritos, todos os homens de Deus, os grandes homens de Deus que trabalharam para o Senhor, todos eles se identificavam como servo. Se você procurar Abraão, Moisés, Davi, eles vão dizer: Davi, servo do Senhor. Moisés, o servo de Deus. Abraão, servo do Senhor. O apóstolo Paulo se identifica escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. João, o grande apóstolo que escreveu as epístolas, o evangelho, o apocalipse, aquele homem que está dito que é aquele a quem Jesus amava, que na ceia encostou a cabeça no peito de Jesus, que estava com Jesus no pé da cruz, mas era um grande apóstolo, que foi o último dos apóstolos, vivo, pastor da cidade de Éfeso. Que grande trabalho fez João, e quando ele se identifica no Apocalipse, já um senhor de idade, de mais de 90 anos, falando sobre toda aquela trajetória como apóstolo, ele diz assim: João, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. É para dizer, todos nós somos servos. E se nós somos servos, nós fomos chamados para servir. É para isso que o servo serve. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para que nós somos feitos? Fomos feitos para boas obras. Isso quer dizer não só que nós devemos servir, como quer dizer também que nós devemos servir bem, fazer obras e fazer boas obras. Porque também Deus não nos fez sem que nós nos desse a capacitação para que pudéssemos servir. Por isso que, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Deus lhe deu dons. Deus lhe deu dons naturais, Deus lhe deu dons espirituais, Deus lhe deu capacitação, a cada um Deus deu algum dom. E para que serve esse dom que ele lhe deu? Serve para que você administre isso como bom despenseiro para os outros, para que os outros sejam alcançados também pela multiforme graça de Deus. Ou seja, tudo que Deus nos deu para que nós pudéssemos ser úteis e fazer o melhor para o Senhor. Quando Jesus fala sobre qual a nossa condição como alguém que está ligado em Cristo, ele disse: é o seguinte, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vocês são as varas que estão ligadas em mim. Só que tem um problema: toda vara que está ligada em mim tem que dar frutos. A vara que não dá fruto, meu pai corta e lança no fogo, porque toda vara precisa dar fruto. Eu já trabalhei numa empresa agrícola, vi como é que funcionava o trato com a videira, com o parreiral de uva, e aí é exatamente isso que ele faz. Ele corta o galho seco, ele só atrapalha.
E o galho que ele quer que frutifique, ele corta uma parte disso, folhas que vão atrapalhar tendo o consumo de seiva, para que a planta possa ser estimulada a produzir cada vez mais. É isso que Jesus estava dizendo. Todo galho em mim, meu Pai poda, ele corta para que ele produza mais, para que dê mais fruto, porque assim é que nós somos feitos, para produzir, para fazer o melhor. E não precisamos estar preocupados em comparar um com o outro, quem faz mais e quem faz menos, porque nós não trabalhamos na obra do Senhor por produção. Nós trabalhamos como o corpo. E aos Coríntios, na primeira epístola, o apóstolo Paulo disse, olha, cada um de vocês é membro do corpo de Cristo. E um membro, um corpo melhor, ele tem muitos membros. E cada membro tem a sua função. Imagine se todo o corpo quisesse ser pé. A gente corria muito, ia para muito lugar, mas quem ia comer? Quem ia falar? Quem ia ouvir? Ou se todo mundo quisesse ser ouvido? Ouvíamos muito bem, mas quem ia falar daquilo que estamos ouvindo? Por isso que tem o pé, tem a mão, tem o ouvido, tem o nariz. Cada coisa foi colocada no corpo, mas cada coisa que foi colocada no corpo foi colocado lá para funcionar. Aquilo que não funciona, o próprio corpo resolve jogar fora. Aquilo que está no corpo, mas não está funcionando, o próprio corpo o rejeita. Porque quem está no corpo é para produzir, é para trabalhar, é para fazer o melhor. Logo, nós entendemos em primeiro lugar, todos somos servos, todos fomos chamados para trabalhar para o Senhor, para produzir, e todos fomos capacitados pelo Senhor para produzir e para fazer alguma coisa, porque a todos Ele deu dons e deu capacidade. Logo, o que nós vamos fazer com isso é que precisamos entender que nem todos vão produzir igual ou da mesma maneira, mas todos precisam produzir, como diz o texto aqui, conforme as suas forças. Se eu não consigo carregar 200 quilos, mas se eu consigo carregar 20, eu vou carregar 20. Não vou carregar 10, não. Porque se eu tenho capacidade de levar 20, é 20 que eu vou levar. Até porque tem uma outra realidade que nós precisamos observar. Lucas, capítulo 12, versículo 48, Jesus disse assim, e a quem que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O que esse versículo está dizendo? A quem mais é dado, mais é cobrado. Ele disse, quem recebeu mais, será cobrado de mais. Se você, então, tem muitas habilidades, se você sabe fazer muitas coisas, se você tem muitos dons, comece a produzir bastante, porque a quem foi dado mais, mais se lhe pedirá. E nós precisamos, então, entender isso. Agora, não querer comparar um com o outro, porque cada um tem a sua própria capacidade que foi dada por Deus. Em Marcos, no capítulo 4, o versículo 8, a parábola do semeador, tem um texto que eu acho muito interessante. Vocês conhecem bem o texto, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e saiu semeando. Parte da semente caiu na beira do caminho e os pássaros comeram. Outra parte caiu entre as pedras, cresceu, mas não criou raízes e morreu. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceu, mas quando cresceu a planta, os espinhos a sufocaram e também morreu. E outra parte caiu em boa terra. Então, esqueçamos essas que morreram e foram comidas ou desapareceram pelo caminho. Vamos pensar a semente que caiu em boa terra. E você diz, ora, se é uma boa semente, que foi lançada pelo mesmo semeador, era o mesmo tipo de semente e caiu em boa terra, maravilha, vai ser tudo bem, vai produzir tudo igual. Não, o texto diz assim, e aquela semente que caiu em boa terra produziu um a 30, o outro a 60 e o outro a 100 por um. Não é interessante? A mesma semente, lançada pelo mesmo semeador, caiu na mesma boa terra, mas não produziu igual. Um produziu a 30, o outro a 60
o outro a 100 por um. Isso para dizer o quê? Nem todos nós vamos produzir na mesma capacidade, na mesma velocidade, na mesma quantidade. Nem todos temos a mesma habilidade, mas cada um vai produzir conforme as suas forças. Ainda nós percebemos na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, há também uma referência a isso. Um homem, senhor de posses, deixou as suas posses com os seus servos e viajou para uma terra distante. E aos servos ele deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E você pode pensar então, já sei, ele tinha predileção por alguns dos servos. Ele deu mais a quem ele gostava mais, e aquele que ele só deu 1 talento deve ser um servo que ele não gostava, por isso ele só deu 1 talento. Não, de forma alguma. O texto está muito claro que diz assim, que ele deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento, e disse, a cada um segundo a sua capacidade. Ele deu 5 a um, porque sabia que ele tinha capacidade de administrar 5. A outro só deu 2, porque sabia que tinha capacidade de administrar 2. E o que recebeu 1 é porque só tinha mesmo para 1. Mas todos eles tinham alguma coisa. Ninguém ficou sem talento. Ninguém ficou sem receber coisa nenhuma. E todos que receberam foram estimulados a produzir alguma coisa. É isso que nós vimos também, João capítulo 15, quando Jesus está falando sobre meu pai corta e eu sou o lavrador, vocês são as varas. Ele diz que há categorias diferentes ali. Ele diz assim, toda a vara em mim que não dá fruto, é o primeiro tipo, não dá fruto. Meu pai corta e joga fora. Toda vara que dá fruto é o segundo tipo. Dá fruto. Ele diz, ele corta, ele poda para que dê mais fruto. É o terceiro tipo. É o que dá mais fruto. E depois, lá mais à frente, ele vai dizer assim, que o meu pai quer que vocês deem muito fruto. Esse é o que é o estágio que Deus quer nos encontrar. É aquele que dá muito fruto, segundo a sua capacidade, segundo o dom que recebeu, conforme as suas forças, mas dando muito fruto, porque esse é o padrão que Deus espera de nós. O que é que Deus quer que façamos e como Deus quer que trabalhemos para Ele? Deus quer que dediquemos de coração, fazendo o melhor para o Senhor. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, ele diz assim, olha, todo mundo que corre no estádio deve correr a fim de que possa receber o prêmio. E todo aquele que luta deve lutar de maneira a fazer o melhor, porque é o Senhor quem vai nos recompensar, mas Ele espera de nós o melhor. Ele espera que nós possamos nos esforçarmos para fazer bem a obra do Senhor. Quando nós olhamos para Deus mostrando a Israel o que é que esperava deles, como é que Deus queria que Israel servisse ao Senhor, em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13, ele diz assim, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Ele está dizendo, o que é que Deus espera de vocês? Ele diz, Deus espera que vocês sejam obedientes, que amem ao Senhor e que o sirva com todo o coração e com toda a alma. Todo o coração e toda a alma, ele está dizendo o quê? Que você se empenhe o máximo possível para fazer o melhor para o Senhor. Para fazer aquilo que a sua mão pode alcançar. Se você pode fazer 20, não faça só 10. Faça 20, porque é o melhor que você pode fazer. Quando Davi preparou tudo para fazer o templo e encarregou Salomão, seu filho, Davi queria construir o templo. Mas Deus disse que não, ele não deveria fazer isso, porque foi um homem de violência e derramou sangue, mas que o seu filho é que o faria. E Davi preparou tudo para Salomão.
preparou todo o material, preparou tudo que era necessário. E 1 Coríntios, capítulo 28, nós vamos encontrar ele dizendo assim que ele preparou gente para trabalhar com Salomão, porque Davi queria fazer o melhor para Deus. E ele disse que havia preparado voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério. Você entende o que é isso? Ele está dizendo, para tudo que havia de ser feito na casa do Senhor, tinha alguém muito bom em fazer qualquer coisa. Eles tinham voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério. Porque Davi preparou gente tão especialista, gente com tanta capacidade para fazer aquilo, porque ele queria o melhor para o Senhor. Ele não queria um templozinho qualquer, não. Ele queria o melhor templo que pudesse ser feito. Ele queria algo que fosse muito, muito bom. E por isso ele fez essa preparação para que tudo fosse do melhor. No Novo Testamento não é diferente. O texto que lemos de Colossenses capítulo 3, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ele está dizendo que nós devemos nos empenhar para fazer o melhor, para realizar aquilo que nós podemos fazer de toda a nossa capacidade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, é um texto muito conhecido, que a igreja sempre faz citação dele, 1 Coríntios 15, 58, e ele fala assim, portanto, queridos irmãos, ele diz como deve ser o nosso padrão, como é que nós devemos ser. Ele diz, sede firmes, constantes e sempre abundantes. A palavra aqui, abundantes, que o apóstolo Paulo usa, é alguma coisa que sobra. É quando você derrama água no balde que escorre. É quando passa da medida. Era para vir até aqui e você botou um pouquinho mais. Abundantes quer dizer fazendo até mais do que foi pedido para fazer. Ele diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É isso que você foi pedido para fazer? Pediram para você fazer 10, faça 12. Pediram para você ir até o 30, vá no 35. Seja abundante, fazendo para o Senhor, não com medida pequena, mas sobrando. Porque como é que Deus nos dá? Deus nos dá assim também. Ele disse, boa medida, sacudida, recalcada. Não é assim que Deus nos dá? Então, para Ele, nós temos que fazer também o melhor, passando da conta, sobrando, mais do que foi nos pedido para fazer. Porque Ele disse, aquele servo que vai lá e cuida do gado, e cuida da plantação, e chega e trabalha na mesa, servindo a mesa do seu senhor, depois ele não pode bater no peito e dizer assim, eu fiz muito porque eu sou servo. Não, é um servo inútil, porque só fez aquilo que lhe foi pedido. Trabalhou na medida ali, o que era para fazer ele fez, e pronto. E aí ele diz, não, sejam abundantes na obra do Senhor, passando da conta, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós olhamos o rei Davi, e vários textos vão falar sobre como é que Davi servia ao Senhor, você olha Salmo 33, versículo 3, aqueles que cantam, Davi era músico, cantava, tocava para o Senhor, e Davi escreve dizendo assim, tocai bem e com júbilo. Primeira coisa que Davi está dizendo, não vá fazer para o Senhor de qualquer jeito não, faça bem. Porque Davi foi escolhido para ir para o palácio de Saul para tocar na corte. Olha, tocar para o rei, tocar no palácio, na corte. Um meninozinho que tomava conta das ovelhas, por que escolheram aquele menino? Alguém chegou e disse, o currículo de Davi, olha, chama o filho de Jessé porque ele é bom. É o seguinte, ele é de gentil presença, ele é sisudo, é uma pessoa firme nas suas convicções, ele tem palavra, ele tem um bom caráter, é uma pessoa
agradável, que sabe entrar e sair em todo lugar. O Senhor é com ele. Aí depois diz assim, e toca bem. Porque podia ter todas as outras características. É um menino bom, é crente, de uma família boa, gente agradável. Mas nós estamos querendo ele aqui para quê? Para tocar. Ele toca direitinho? Não, toca não. Pronto, então não serve. Só serve por quê? Porque é de gentil presença, é sisudo em palavras, o Senhor é com ele, mas toca bem. Então, quando Davi escreve sobre isso, ele diz assim, tocai bem. Bem, ele está dizendo do quê? A técnica, a qualidade, a afinação, o ensaio, a preparação. Ele diz, toque bem. Mas aí ele acrescenta, e com júbilo. Isso não é só técnica. Além da técnica, tem que ter a alma no negócio. Tem que ter o esforço de fazer o melhor, de dedicar-se para fazer com qualidade mesmo. Ele disse, tocai bem e com júbilo. Por isso que, quando ele foi preparar as coisas para o Senhor, Davi sempre fazia o melhor. Já foi citado nesta noite, o pastor Ricardo falou sobre Davi chegando na eira de Onã para oferecer um sacrifício ao Senhor e disse, olha, eu queria sacrificar aqui o boi ao Senhor e o dono da eira, cadê? O dono disse, meu senhor, isso aqui é seu, o boi está aqui e a madeira também, pode fazer à vontade, não vai lhe custar nada, o senhor é o rei, eu estou lhe dando tudo. Ele disse, não senhor, não vou oferecer ao Senhor holocausto que não me custe nada. Tem que ser algum... Porque se não é meu, é como vovó dizia, é fazer aceno com chapéu alheio. Quem atira com a pólvora dos outros, dá tiro até para cima. Porque não é meu. Então, eu vou fazer isso não, mas para o Senhor eu não quero assim não. Para o Senhor eu quero do meu, porque eu quero fazer o melhor. Eu quero fazer algo que tem valor para o Senhor. Quando ele preparou tudo para o Senhor, 1 Crônicas 22, 5 diz que ele fez tudo com que deve ser magnífica em excelência. Veja que coisa grande. Como é que eu quero, Salomão, que você faça essa obra para o Senhor? Ele disse, 1 Crônicas 22, 5, ele disse, eu quero que faça a obra magnífica em excelência. Já pensou que nível de exigência de Davi? Eu quero fazer assim. Eu tenho que ser muito bom. Salomão, pouco bom não é suficiente, não. Tem que ser muito bom. Bom não é suficiente, tem que ser ótimo. Para o Senhor, ele disse, tem que ser excelente. Por que, Davi, você quer tão bom? No capítulo 29, versículo 1 de 1 Crônicas, ele diz assim, porque não é o palácio para o homem, mas para o Senhor Deus. Você entende? Se fosse um palácio para um rei chato, exigente, a gente tinha que fazer bom. Mas eu estou fazendo não é um palácio para homem, não. Eu estou fazendo é um templo para Deus. Aí tem que ser melhor do que bom. Tem que ser magnífico em excelência. Tem que ser muito bom. Esse coração de Davi é que quando Deus olhava para Davi, Deus agradava-se do que Davi fazia, porque ele entendia, Davi capricha, ele faz o melhor. Também nós podemos encontrar como referência bíblica o rei Ezequias, que pegou o reino, a coisa estava meio desarrumada, e Ezequias começou a arrumar tudo, começou a caprichar, a Páscoa que não estava sendo celebrada, voltou a ser celebrada, ele fez o melhor. E sabe o que é que Deus diz a respeito dele? O segundo livro de Crônicas, capítulo 31, versos 20 e 21, diz assim, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração. Ezequias fez o melhor, ele caprichou. Tudo que ele foi fazer na lei, no templo, na obra do Senhor, ele fez de todo o seu coração. E sabe como é que o texto termina dizendo? Diz assim, e prosperou. Diz assim, para Deus ele fez o melhor, ele caprichou, ele se esforçou mesmo, ele fez tudo de todo o coração. E o que Deus fez? Deus abençoou toda a obra que ele foi fazer de todo o seu coração. Porque quando diz, toda obra ele fez de todo o coração, o texto diz, e prosperou. A bênção de Deus estava realmente naquele negócio. Então eu quero algumas sugestões de como nós devemos buscar
fazer um serviço de excelência. Como devemos buscar fazer para o Senhor aquilo que fazemos com excelência? E primeira coisa que eu quero sugerir para buscarmos o melhor para o Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 9. Eu gosto muito desse versículo. Ele fala uma coisa muito interessante para todos nós. E ele está dizendo assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, não há ninguém que saiba tanto que não possa aprender um pouco mais. Então, quer fazer o melhor para o Senhor? Procure aprender sempre. Sempre é possível aprender mais. Sempre é possível aperfeiçoar mais. Sempre é possível ler mais, estudar mais, pesquisar mais, se dedicar mais. Sempre é possível melhorar alguma coisa, porque tudo que os homens fazem é passível de melhoramento. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é procurar sempre aprender mais para cada dia querer fazer o melhor para o Senhor. A outra coisa é, busque alguém que possa lhe ajudar nessas coisas. Procure sempre a ajuda dos mais experientes. Às vezes uma coisa que acontece é que a gente quer ficar com todo o crédito, queremos ficar com todos os elogios, e ele diz, não, eu vou fazer sozinho, nem que eu me arrebente, mas eu vou fazer sozinho porque... Não é assim que a palavra de Deus nos ensina, não. Provérbios capítulo 12, versículo 15, diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Busque a ajuda de alguém. Às vezes tem gente que está do lado de fora, vê melhor do que nós que estamos afogados até o pescoço dentro do problema. Porque quem está fora vê melhor a situação. O Provérbios 24, 6 diz assim: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Quanto mais gente sábia, gente que pode ajudar, gente que tem qualificação, quanto mais gente para me ajudar, melhor. Porque quanto mais sábio estiver comigo, mais eu vou aprender, mais eu vou ter conselhos de boa qualidade para mim. Então, busque sempre a ajuda dos mais experientes. Terceiro lugar, avalie o que você está fazendo com honestidade. Isso quer dizer, procure fazer a coisa mantendo sempre um olhar crítico. Nunca, a mamãe coruja, quando olha para as corujinhas, acha a coisa mais linda do mundo. É lindo. Por quê? Porque são meus filhos. E às vezes a gente tem essa coisa de olha para o que estamos fazendo e diz, oh, como é lindo, eu que fiz. Mas Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele diz, olha, não exagere não. Olhe direitinho. Pense em buscar fazer o melhor e achar que sempre é possível fazer melhor. E nunca de fazer uma avaliação otimista demais sobre o que você está fazendo. Se é para ter algum elogio, então Provérbios 27, 2 diz assim: que o outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Então, se é para elogiar a coisa, deixa o outro elogiar. Se alguém chegar e disser, tá lindo, muito bem, que bom, mas eu acho que podia ser melhor. Então, a avaliação, o olhar crítico, a ideia, não também de jogar fora tudo que você faz, dizer, não, eu não sei fazer nada, é horrível, é péssimo. Não, se Deus lhe deu capacidade para fazer, faça como Deus lhe deu. Agora, procurando sempre aperfeiçoar cada dia, fazer o melhor. E por último, eu quero dizer que em tudo que você for fazer para o Senhor, aliás, não é só para o Senhor não,
em tudo que você for fazer, porque Paulo disse, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, em todas as coisas que você for fazer, pare um momento para perguntar-se a si mesmo, por que eu estou fazendo isso? E se dentro daquilo que você encontrar como uma lista de razões por que você está fazendo aquele trabalho, não aparecer a palavra amor, eu acho que você está fazendo a coisa errada. Faça uma listagem. Para uma hora e diz assim, por que eu faço isso que faço na igreja? Por que eu realizo essas atividades? Aí eu faço porque eu acho bom, porque o povo elogia, porque dá dinheiro, porque isso, porque aquilo. Faça uma lista aí do que é. Se na lista que você fizer não aparecer a palavra amor, eu acho que você está fazendo pela razão errada. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, cada um contribua, não é por obrigação, por necessidade, mas faça isso com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Porque o coração alegre, aí faz com gosto, faz com vontade, faz com dedicação, porque ama aquilo que está fazendo. Se não amar o que está fazendo, aí o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 13, 3, ele disse, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Olha, ele está falando de alguém rico, rico, muito rico, dono de milhares de reais, milhões de reais. Ele não está dizendo, ainda que eu desse a merreca que eu tenho no banco, ele disse, ainda que eu desse toda a minha fortuna. É gente que tem dinheiro, isso é conversa de gente que tem dinheiro. Ele disse, se eu desse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Entende? Ele está dizendo, se eu posso até dar muito. Não, porque eu tenho dinheiro, pediram uma oferta para a igreja, aí um ali deu 10, outro deu 5, eu dei logo 100, que eu tenho mesmo, mostrar que eu tenho. Mas se não é com amor, não é o melhor. A Bíblia fala de uma realidade em que alguém quis fazer, mas quis fazer por inveja, por ciúme. Porque o texto de Atos dos Apóstolos diz que Barnabé vendeu tudo que tinha e entregou e deu para os apóstolos para distribuir com os pobres. E aí, Ananias e Safira, eu fico imaginando, Ananias chegou em casa e disse, que coisa, agora o povo lá na igreja só fala em Barnabé, Barnabé para cá, Barnabé para lá, irmão Barnabé, Barnabé, que Barnabé é coisa nenhuma, só porque deu tudo que tinha para os pobres, que grande coisa, é só Barnabé, o povo só fala de Barnabé. Eu vou arranjar um jeito do povo falar bem de mim também nessa igreja. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma propriedade, vou vender, mas eu não posso dar tudo porque estou precisando trocar o carro, ajeitar a casa, fazer umas coisas, mas eu não tem problema. Eu vendo a propriedade, vou vender por 100 mil, aí eu pego 50, chego lá e digo, olha, vendi a minha propriedade, aqui está o dinheiro para os pobres. Falo bem alto para o povo ouvir, né? Porque se eu der, mas ninguém ficar sabendo, não está valendo nada. Então, pessoal, estou dando aqui para os pobres. Vendi a minha propriedade. Aí, chegou lá, depositou o dinheiro. Daqui, todo o dinheiro da propriedade para os pobres. Aí Pedro olhou para ele e disse, Ananias, a propriedade não era sua? Se você vendesse e ficasse com todo o dinheiro para você, qual era o problema? A propriedade era sua, meu filho. Agora, você não tinha necessidade de mentir, porque para servir a Deus não pode ser com mentira, porque você está fazendo isso é aos homens, não é aos homens, é a Deus, não é aos homens que você está mentindo, mas a Deus. E aí Ananias, pum, morreu. Aí lá vem a irmã Safira, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Aí chegou, Pai do Senhor, irmã Safira, Pai do Senhor, por quanto foi que vocês venderam aquela propriedade? Irmão Pedro, foi por 50. Mas, rapaz, quer dizer que combinaram em casa para medir? Que coisa feia. O pessoal que levou seu marido foi aquela ali. Pá, ela caiu e morreu também. Aí disse, grande temor caiu sobre todo o povo. Por quê?
Por que Ananias morreu se ele estava dando dinheiro para a obra do Senhor? Quer dizer que agora morre se der dinheiro para a obra do Senhor? Não. Morre se você quiser fazer a coisa para benefício próprio, para mostrar-se, para aparecer, por qualquer outra razão, menos porque ama a Deus. Porque ele disse, Deus ama ao que dá com alegria. Se você fizer tudo que faz com amor, aí com amor fica caprichado, fica bonito, fica bem feito, fica da melhor forma possível. Porque naquela parábola dos talentos, o Senhor entregou os talentos a cada um, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, e foi para a sua viagem. Só que tem uma questão, é que aquilo que não é nosso, uma hora nós teremos que prestar conta disso, porque não é meu. Então, uma hora tem que prestar conta. Voltou o Senhor da viagem e aí foi prestar contas. Vamos cá, meu amigo, você recebeu 5 talentos, o que você fez? Eu esforcei-me, trabalhei, e eu granjeei outros 5. Eu dobrei a riqueza que o Senhor me deu. Multipliquei por 2. Foi 100% de lucro daquilo que o Senhor me deu. Aqui está 10 talentos. O que foi que ele recebeu de recompensa do seu Senhor? Ele recebeu dizendo assim, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Vem cá o outro. Quanto recebeu? 2. O que você fez? Eu também tive 100% de lucro. Eu granjeei outros 2. Dobrei aquilo que o Senhor deu. E o Senhor não foi dizer que o outro tinha ganho 5 e que ele só ganhou 2. Não. Porque proporcionalmente os 2 tiveram a mesma produtividade. Um ganhou 5 de 5. E o outro ganhou 2 de 2. Foi 100% do mesmo jeito. E o que fez o Senhor? O mesmo elogio que deu ao primeiro. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí veio o outro que só tinha recebido 1 talento. E aí, meu filho, você fez o quê? Veja bem, coisa e tal e coisa. Eu sabia que o senhor era muito exigente e tal, e essa coisa toda. Então eu enterrei. Tá aqui, ó. Estou limpando agora, ficou bem bonitinho, limpinho, do jeito que o senhor me entregou, está aqui, nem toquei. Se tivesse colocado na poupança, mesmo com esse juro michuruca que a poupança tem, tinha rendido alguma coisa. Se eu tivesse colocado entregue aos banqueiros, alguma coisa tinha rendido pelo menos os juros. Você não fez nada. Lhe entreguei 1 talento e você não produziu coisa nenhuma, o seu lugar será onde há choro, ranger de dentes, mas quando eu chegar na frente do meu Senhor, um dia eu me apresentarei perante o meu Senhor, a quem eu sirvo. Se aqui procuro fazer a obra do Senhor com dedicação, com qualidade, querendo fazer o melhor para o Senhor, não é pensando que as instituições humanas ou os homens vão dar alguma recompensa, porque eu sei que homens são falhos, as pessoas se esquecem, alguém vê, o outro não vê, mas o fato é que eu tenho plena consciência que estamos servindo ao Senhor, é para Ele que nós estamos fazendo. E um dia nós estaremos diante do Senhor, nós estaremos diante dele para dizer aquilo que nós fizemos, os talentos que Ele nos deu, as oportunidades que Ele nos deu, aquilo que Ele nos confiou, todos os dons que o Senhor nos deu, e um dia nós haveremos de chegar diante dele para lhe prestar contas, para dizer, aqui está, Senhor, o que o Senhor me deu. O apóstolo Paulo diz assim, de boa vontade eu me gastarei e me deixarei gastar. Eu me esforcei, eu trabalhei, eu fiz o melhor. Se não fiz mais, é porque a minha capacidade era pouca, mas daquilo que eu pude fazer, eu me esforcei para fazer o melhor. Aqui está o trabalho que eu produzi, porque a Bíblia diz assim, quando os mortos que morrem no Senhor, eles morrem, as suas obras os acompanham. Diante de Deus há um memorial, o registro de tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor. Se os homens não viram, mas Deus registrou no seu memorial. E um dia diante dele, nós vamos nos apresentar para dizer, aqui está, Senhor, foi isso aqui que eu produzi. Isso foi que eu fiz com os talentos que o Senhor me deu. E eu quero ouvir da voz do meu Senhor, Ele dizendo, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. Esta é a palavra que eu espero ouvir um dia do meu Senhor, quando diante dele eu for prestar contas de tudo que eu for fazer, que eu estou fazendo para o Senhor. De maneira que a recomendação para nós é: tudo o que te vier às mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Ou como diz a NVI, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força. É para o Senhor? Faça com excelência. Faça com máxima excelência. Faça com qualidade. Faça o melhor, porque Ele tem também o melhor para nós e é Ele quem nos dá a recompensa por tudo aquilo que nós fazemos. Diz o escritor aos Hebreus, Ele não é injusto para se esquecer do trabalho, do amor, da dedicação que nós servimos aos santos e que ainda estamos servindo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nós possamos ser achados servos bons, fiéis, bons despenseiros, que possamos fazer o melhor para o Senhor daquilo que Ele nos tem dado para fazer. Deus nos abençoe.